Olha, o menino de 9 anos, ele fica ferido após ter um olho atingido por aquela bala de gel que eu falei ontem aqui no programa, que essa brincadeira que de repente poderia machucar, principalmente as crianças. Olha, isso aconteceu em Pau Amarelo Paulista. O nosso repórter Renato Barros traz esse caso ao vivo a partir de agora no nosso Balanço Geral. Renato, muito boa tarde. Boa tarde para você, Gernan. Boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando o Balanço Geral desta terça-feira. A gente está falando ao vivo aqui da Fundação Altino Ventura, que fica no bairro da Iputinga, aqui na zona oeste da capital pernambucana, porque foi aqui na unidade de saúde que o Cauê Antony da Silva Gomes, que tem 9 anos, ele foi atendido. No último domingo à tarde, ele acabou sendo atingido, por uma dessas balinhas de gel, dessas armas, que estão espalhadas, muita gente está utilizando durante uma brincadeira com amigos. E aí, claro, uma situação de muito desespero por parte dos familiares e da própria criança, que passou por vários procedimentos aqui na unidade de saúde e agora está iniciando esse processo de recuperação. Ele está aqui do meu lado, vai conversar com a gente agora aqui no Balanço Geral. Já estava batendo papo com ele aqui, porque passou pelo susto, mas está melhorando, está devagarzinho. Como é que está sendo, cara? Boa tarde. Opa, boa tarde. Tava bem, não é? Quando tava o meu tio bicando, de arma. Quando eu vi ela na minha cara e eu caiu no chão. Porque assim, você estava junto também com outros amigos na hora, não foi? Tava. Foi no momento onde, inclusive, a gente estava falando sobre essa questão de olho, da proteção ocular. Ele estava utilizando um óculos, mas foi na hora que você estava trocando, mas aí a brincadeira não parou. O pessoal continuou atirando e batendo no seu olho. Foi. E assim, foi muito rápido na hora, você caiu, como é que foi a dor? Se você puder contar pra gente, diga aí. Eu caí no chão, E eu chorei tanto. E tava roxo, ainda tava sangue no meu olho. Realmente algo que, assim, pra gente que observa, a criança desesperada, a gente também fica, Afinal, a criança estava brincando. E veja, eu estou fugindo um pouco do debate a respeito da utilização dessa arminha de gel, para a gente poder falar um pouco mais a respeito da criança que passou por essa situação. E aqui do meu lado está o Rafael Gomes, é o tio responsável pela criança e que vai contar um pouco para a gente também, Rafael, como é que foi essa situação. Você estava junto na hora, quando você percebeu, o Cauê estava gritando, você também ficou desesperado, evidentemente, Boa tarde. Boa tarde, com certeza, foi muito rápido. Foi um momento que ele estava trocando, recarregando a arminha dele ali. Eu só escutei ele cair no chão, gritando muito, gritando. E dali eu notei que não era normal. Se fosse uma coisa leve, eu me desesperei também. Fiquei, na hora, sem saber o que fazer, só para lavar o olho dele. E ele não tirava a mão do olho, não tirava. E a situação foi só se agravando. E foi quando a gente levou ele para o hospital. O garoto ele foi socorrido, ele veio para cá, deu entrada aqui na Fundação Altino Ventura, onde no domingo ele foi medicado, mas aí nessa segunda-feira ele passou por um procedimento cirúrgico e agora iniciou esse processo de recuperação. Pois bem, a gente está falando desse assunto, a respeito dessa arminha de gel, que está viralizado, assim, muitas crianças, adolescentes, adultos estão utilizando em toda a região metropolitana do Recife e, por que não dizer, no Brasil inteiro? Porque existem vídeos, relatos do Brasil todo da utilização desse tipo de equipamento que não possui uma regulamentação, não possui uma norma, nada do tipo que determine a maneira que ele pode ser utilizado. Mas a gente está falando de uma situação que realmente requer bastante cuidado. Vou pedir para o Rafael trocar de lugar aqui, para a gente colocar o Carlos Chimenez aqui no local, porque o Carlos Chimenez ele é um médico oftalmologista que fez o atendimento do Rafael e vai conversar com a gente agora. Doutor, boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que foi em relação ao atendimento aqui do Cauê no momento em que ele deu entrada na unidade de saúde? Veja bem, o Cauê, felizmente, ele não apresentou tantas alterações que poderiam acontecer por causa desse trauma, desse impacto que ele teve no olho, no olho direito. Ele teve um sangramento na parte anterior do olho, mas que aparentemente não tem tantas outras alterações sérias como poderiam ter. Vale lembrar, sim, que os pais precisam ficar em alerta em relação ao uso dessas armas, seja assim de brinquedo mesmo, de silicone, que a gente está tendo muitos casos, na emergência da Fundação, de pacientes que acabam sofrendo trauma
ocular com essas bolinhas da arma. Isso daí pode encadear em alterações muito importantes, né? Principalmente em crianças, né? Que estão em fase de desenvolvimento da visão. Então, tem um ponto que me perdoe até a interrupção. Esse dado aqui é muito importante, tá? O que o médico acabou de dizer aqui, que tem muita gente dando entrada aqui na unidade de saúde porque está sendo atingido no olho com essas arminhas de gel. Então, isso é preocupante, né? Muito, bastante, né? Então, assim, os pais, né? A criança, na verdade, ela faz, assim, o que os responsáveis, eles controlam, né? O que eles mandam. Então, assim, observar realmente se isso daí é uma brincadeira saudável, a que ponto isso daí pode influenciar no desenvolvimento da criança, tanto pela questão, né, do incentivo, né, à violência, como também na parte de preservação da saúde visual, né? Que é tão importante para o desenvolvimento da criança, no geral. Então, assim, muitos casos que estão acontecendo disso daí e que, assim, alguns podem ter um desfecho muito mais traumático que o caso do Cauê, né? Inclusive, ele está aqui do meu lado porque fica aquela pergunta. Todo mundo certamente está se questionando porque ele foi atingido no olho. A gente está observando que o olho dele está vermelho e, é claro, isso é uma consequência natural do trauma que ele sofreu. Mas em relação à visão, como é que você está? Você está conseguindo enxergar? Está melhorando? Como é que está? Consegui chegar um pouquinho, tá um pouquinho embaçado. Então, quero desejar boa sorte aqui para o Cauê, que ele tenha, claro, uma excelente recuperação. Vou pedir para fazer o seguinte, vou pedir para o Rafael vir aqui para o lugar do Cauê, para a gente conversar agora com os adultos. Vamos deixar a criança aqui à vontade, para ela poder ficar descansando. Não pode nem brincar agora, porque precisa ficar, pelo menos por enquanto, nessa parte da recuperação. É importante para que o Cauê ele possa ter, né, essa etapa importante dentro desse pós-operatório. Gernan, você tem uma pergunta para fazer? Estou aqui com o doutor Carlos Ximenes, também com o Rafael, pois não? Isso, eu gostaria de saber do Rafael. Eu recebi a informação, inclusive, eu não sei se ele tem conhecimento disso também, que algumas pessoas, Renato, estão congelando essas bolinhas de gel para que elas fiquem rígidas e machuquem mais as pessoas. Procede essa informação, ele tem conhecimento disso para justamente machucar mais ainda as pessoas, então eles congelam. Procede essa informação, viu, Gernan? Inclusive eu estava conversando com o próprio Cauê e ele confirmou que algumas outras crianças fazem isso, que é o ato de congelar essas bolinhas para que ela fique mais rígida, mais dura, né? E aí, portanto, consiga provocar um dano maior. Isso mesmo, eu escutei vários relatos, depois que eu fiz a publicação do vídeo, que tem gente levando na maldade já essa brincadeira. Tem gente trocando uma bolinha de gel por esferas de aço de 6 mm, que é 6 milímetros. E tem gente que está congelando as bolas de gel, que é para a pancada ser maior, para fazer o ferimento, inclusive. Eu já escutei muitos relatos sobre isso. Ou seja, a gente já está falando da gravidade com a utilização do silicone, né? da balinha de gel. Aí você já está percebendo que algumas pessoas estão aumentando o grau do dano, que é congelando. E já tem gente trocando por esfera de aço. Então, assim, é muito difícil porque, a princípio, a gente acaba recomendando, não, vá para um local aberto, um campo, algum ponto que as pessoas possam jogar, brincar, não sei exatamente o termo que pode ser utilizado, livremente, sem atingir outras pessoas. Mas a partir do momento que esse uso desse tipo de equipamento, ele acaba tendo um desvio de finalidade, uma finalidade de realmente machucar, aí complica. E quando a gente fala da visão, aí é um dano que realmente, no caso do Cauê, graças a Deus, ele está recuperando a visão. A gente não sabe ainda a probabilidade em relação à sequela que pode haver, mas está recuperando. Só que pode ter um caso que a consequência é irreversível, né? Isso mesmo. Assim, no caso do Cauê, a gente não tem como dizer ainda o prognóstico de visão, né? Infelizmente. Tem a possibilidade de desenvolver, inclusive, uma catarata traumática, né? Que é a opacidade do cristalino, a lente que a gente tem dentro do olho. Pode ter alguns casos de ter uma laceração, um próprio corte na córnea, que é essa parte mais da frente, a parte mais externa do nosso olho. E casos de até mesmo a pessoa ter que eviscerar o olho, né? Quando realmente, assim, tem muita perda de conteúdo intraocular durante esse trauma, né? Que é um pouco semelhante, inclusive, ao que acontece com armas de fogo, né? De verdade, assim, né? Então, assim, realmente é uma brincadeira que simula e estimula, na verdade, também, né, um tipo de violência que pode influenciar para o resto da vida de uma criança, né, influenciar de forma negativa, né, para o resto da vida. Chama a atenção que, inclusive, você estava falando a respeito de muitas pessoas dando entrada aqui na unidade de saúde com lesões
no olho provocadas por esse tipo de arma, mas eu acredito que não são apenas crianças, né? Deve ter adolescente, adulto, muita gente envolvida. Com certeza, assim, somos uma referência em oftalmologia aqui, né, para esses casos mais assim complexos. Recebemos sim adultos assim com quadros de realmente violência, de arma de fogo, bala de borracha, e assim, adulto já é muito preocupante, e criança tem um problema a mais, né? Que no caso de algumas crianças, dependendo da idade da criança, se ela desenvolver uma opacidade na córnea, alguma alteração no cristalino, inclusive essa criança ela pode desenvolver ambliopia, que é o que acontece. Ela vai desenvolver mais um olho do que outro, porque esse olho ele não vai ser estimulado de forma correta, se ela não tiver o pronto atendimento e a atenção necessária que ela precisa, né? Mas é isso aí. E aí, assim, a gente precisa, claro, entender o seguinte agora. Aconteceu essa situação com o Cauê e foi durante essa brincadeira com esse tipo de arma. Ele vai voltar a utilizar isso? Eu acredito que não, mas eu preciso ouvir do responsável por ele, né? De jeito nenhum, nem ele e nenhuma criança da família mais vai utilizar essa arminha de gel. Principalmente ele ficou traumatizado. Se perguntar a ele se ele quer, ele diz que não quer mais. Inclusive virou um trauma. Acredito que entre os amigos dele também, as pessoas da rua, já há também que talvez uma medida de, vamos evitar, porque deu para perceber que isso pode provocar um dano realmente muito severo. Não é uma brincadeira de criança, ao que tudo indica. Na verdade já abalou a comunidade, porque toda noite acontecia a brincadeira. E desde quando aconteceu essa situação com o Cauê, não está tendo mais brincadeira. O povo já está se conscientizando e já está vendo que o negócio é perigoso. Então estão se resguardando mais e espero que quem está ainda brincando tenha consciência e brinque de forma sadia. É muito importante, né, ter essa consciência, uma vez que não existe uma regulamentação para isso, né, Gernan? A gente está falando aqui a respeito disso, a gente conversou com o Giovanni Santoro nessa segunda-feira para saber se existe algum tipo de determinação pela lei, algo na lei que possa trazer a especificação sobre esse tipo de arminha em gel, e não existe. Não é considerado, por exemplo, uma arma. Então, nem um simulacro. Então, a partir dessa forma, a polícia ela tem um poder limitado em relação às sanções que podem ser realizadas com quem está utilizando esse tipo de equipamento. Então, nesse momento, o que a gente está podendo fazer é conscientizar, é alertar sobre o risco. Por quê? Porque uma criança que é atingida no olho, como aconteceu com o Cauê, ela passou por todo o procedimento, fez toda a parte necessária diante do que tinha ocorrido no último domingo, mas a gente pode ter um quadro de pessoa que vai realmente perder a visão. É realmente algo muito complicado. Eu volto a conversar aqui com o Dr. Carlos Chimenez sobre isso, porque são vários os tipos de lesões que o senhor acabou de explicar aqui para a gente, mas até mesmo em casos que não sejam tão severos, mas podem desenvolver algumas sequelas que vão provocar danos no decorrer da vida da pessoa. O senhor tinha falado da miopia, mas pode ter algo mais severo em relação à visão, não é? Isso mesmo, assim, no caso, geralmente assim, quando existe trauma, até no processo, né, da cirurgia para suturar a córnea, né, fechar o tecido que foi aberto ali durante essa lesão, pode haver a manipulação de algumas áreas dentro do olho que futuramente podem assim, ocasionar outros problemas, né? Como, por exemplo, assim, o que a gente fica mais preocupado no Cauê é o desenvolvimento de uma catarata traumática, por exemplo, né? Não existe essa possibilidade dele desenvolver, esperamos que não, né? Estamos fazendo aqui todo o acompanhamento da parte oftalmológica com ele, mas também não podemos descartar isso daí pela própria cinética, né? Pela própria forma como o olho dele foi atingido. Além do Dr. Carlos Chimenez, a gente também conversou com a doutora Georgia Lobo, também médica oftalmologista, e tanto ele quanto ela, eles fizeram um apelo em relação aos pais, mães, os responsáveis em geral pelas crianças, para que tenham esse cuidado. Os vídeos estão viralizando na internet. A gente observa nos bairros, muita gente, criança, adolescente, adulto, todo mundo passando com essa arminha de gel, dizendo que vai para uma guerra, e de repente quando você vê no meio da rua, tá todo mundo, tiro para todo lado, bala de gel para todo lado, o pessoal fazendo disso uma brincadeira, e em meio a isso existe o risco, um risco que realmente está muito claro para todo mundo.
se não existe uma regulamentação, é preciso ter a conscientização. E isso precisa partir de dentro de casa. Isso mesmo, é importante, assim, as crianças elas estão em fase de desenvolvimento, né? É nesse momento que elas aprendem, assim, a questão dos seus direitos, seus deveres e a sua função como cidadão, né? Então, a partir do momento que a gente estimula brincadeiras que são violentas, que incitam a violência, nós estamos educando de uma forma, assim, de uma forma errada, de uma forma negativa, né? Essas pessoas que um dia serão adultos. Então, tanto do apelo da parte oftalmológica, principalmente, que é o que a gente tem recebido, que é o que a gente tem mais propriedade para falar, como também da questão do desenvolvimento geral da criança e da forma como ela vai se relacionar com as pessoas no futuro, né? Isso aí é muito importante, doutor. Obrigado aqui pela sua participação. Gernan, eu vou voltar com você no estúdio, claro, deixando esse alerta, porque, na verdade, aqui a gente está para, claro, mostrar a recuperação do Cauê, que graças a Deus está se recuperando, mas também para deixar muito claro que essa brincadeira, a gente fala brincadeira entre aspas, né? Está deixando realmente uma situação perigosa, está desenvolvendo uma situação perigosa e que pode realmente trazer consequências ainda maiores para crianças, adolescentes e adultos. Eu volto com você. Ok, Renato. Ontem eu cheguei até a comentar sobre essa questão do risco de ferimento grave na visão. Em decorrência, repare, já recebo a informação, além de congelarem as bolinhas de gel para que elas fiquem duras e machuquem mais, ainda elas estão, algumas pessoas estão substituindo e colocando, ou entre elas assim, esferas de ferro. Então, quer dizer, é para machucar bastante. Aí já deixa de ser uma brincadeira saudável. Não é verdade? Eu já falava do cuidado necessário também para não atingir pessoas que não estivessem fazendo parte da brincadeira, mas a gente nota que a coisa está tomando uma proporção tão grande assim que está se tornando perigosa, uma brincadeira perigosa. Então, isso serve de alerta para as nossas autoridades, porque não tem nada que possa regulamentar, ainda não tem nenhuma regulamentação. Então, não é proibido, não existe nenhuma regulamentação no que diz respeito a essa situação. Então, vale a pena você, pai que está acompanhando agora, ver se seu filho tem essa arma de gel em casa, né? Oriente bastante. E olhe que a situação está ficando complicada porque pessoas estão ficando feridas, né? Fora o rapaz que morreu também, justamente por causa de uma discussão em uma brincadeira como essa. Olha, um menino de 9 anos, ele fica ferido ao ser atingido por bala de gel. Então, isso já acende a luz de alerta para essas brincadeiras que acabaram virando febre em todas as comunidades. Durante essa brincadeira que aconteceu em Pau Amarelo, em Paulista, ele precisou, inclusive, passar por uma cirurgia. Então, que sirva de alerta e olhe que está se agravando. Algumas pessoas estão colocando esferas de ferro ao invés de bolinha de gel, viu? Quando coloca a bolinha de gel, ainda coloca no congelador para ela ficar mais dura ainda e machucar as pessoas. Renato, traz as informações atualizadas. Estamos de volta aqui, Gernan, para falar a respeito dessa situação, né? O Cauê, de 9 anos apenas, ele acabou sendo atingido no olho direito por uma balinha de gel. E aí, essa situação, ela foi registrada na tarde do último domingo em Pau Amarelo, Paulista, aqui na região metropolitana do Recife. Você estava falando a respeito de algo que foi dito, inclusive, aqui pelo Rafael, que é o tio da criança, sobre a troca que está sendo realizada nessas armas da bala de gel por esferas de metal, aquilo que a gente chama de ferrança, que muita criança utiliza ainda nas ruas, enfim, quando está jogando bolinha de gude, sempre tem alguém que tem uma ferrança, e o pessoal está utilizando isso, colocando nessa arma com a finalidade realmente de machucar, de trazer um dano maior. Pois bem, agora há pouco, né, a gente conversou com o Cauê a respeito dessa situação. Ele foi atingido no olho direito, foi socorrido, deu entrada aqui na Fundação Altino Ventura na noite do último domingo, e aí precisou passar por uma medicação. Foi liberado, voltou nesta segunda-feira, passou por um procedimento cirúrgico e agora ele está em todo o processo de recuperação. Agora há pouco ele entrou em uma sala junto com o tio dele para passar por uma reavaliação. Saber como é que está esse processo de recuperação dele, para saber ao certo como que vai ser o direcionamento sobre o tratamento que ele deve realizar para que ele possa
ter plenamente a recuperação da visão do olho direito, algo que infelizmente ainda não está garantido. A gente conversou com a médica oftalmologista Georgia Lobo, onde ela explica todos os detalhes desde a entrada do Cauê aqui na Fundação Altino Ventura, a todas as recomendações para responsáveis pelas crianças e adolescentes, pais, mães, para que esse tipo de atividade, se ele ocorrer, que seja com bastante precaução. Ele chegou então com o olho bem machucado, com um sangramento devido a esse trauma que ele sofreu. Foi realizada a cirurgia de correção dessas alterações que ele apresentava. A visão dele estava muito ruim quando ele chegou e agora ele está passando por avaliação na nossa equipe para a gente acompanhar como vai ser esse pós-operatório. Como foi esse procedimento cirúrgico? Ele fez um corte em determinada parte do olho, essa parte da frente da córnea, que a gente fez essa sutura. Ele também teve uma hemorragia que a gente conseguiu aspirar, conseguiu tirar e agora a gente tem que acompanhar. Qual tipo de lesão que pode ser provocada por essa bolinha de gel? Não se sabe ao certo a consistência, se ela tinha sido colocada em algum ambiente gelado para ficar mais rígido ou se ela estava mais mole, mas enfim, qual tipo de lesão assim que pode provocar? Isso é uma pergunta muito boa, porque ela pode causar desde um machucadinho no olho, é um trauma contuso tão forte que pode levar a uma hemorragia, como aconteceu no caso dele, a um descolamento de retina e, mais grave ainda, uma perfuração ocular. E esse é muito difícil de corrigir a tempo, né? Uma perfuração ocular, assim, a gente deixando bem esclarecido para quem está aqui acompanhando, uma cegueira. Pode decorrer, sim, uma cegueira. A perfuração ocular que eu me refiro é quando o nosso olho é um saquinho fechado e é um trauma tão forte no olho que faz com que alguma parte do olho se abra. E aí as estruturas que estão ali, que não deveriam ir para fora, vamos dizer, para essa parte de fora do olho, elas podem ir e aí tem que ter ajuda urgente. O que é que pode ser passado para essas pessoas que praticam esse tipo de atividade? Então, gente, enquanto não tem essa regulamentação, o que é importante, não só nessa atividade, mas qualquer atividade que leve a um perigo aos olhos, é óculos de proteção e supervisionamento dos pais. E é preciso realmente ter todo esse cuidado, tá? A gente fala em relação aos pais, realmente, às mães, a todos que são responsáveis, né, pelas crianças e pelos adolescentes, sobre a necessidade de ter esse tipo de cuidado, porque é uma atividade que começou como uma brincadeira, mas que está, infelizmente, evoluindo para um grau de violência. Porque quando alguém faz a troca de uma balinha de gel, que já tem o poder de causar um dano, por isso é preciso ter muito cuidado para quem utiliza esse tipo de arma. Quando você já troca isso por uma ferrança, ou então você congela essa bala de gel, é porque não há boa intenção aí. Já deixa de ser algo voltado para um pouco mais de entretenimento, em que pese essa situação do risco que existe para um lado de violência. E aí é preciso realmente ter muito cuidado. É aquela coisa, né, Gernan? Não existe uma norma regulatória em relação à utilização desse tipo de equipamento, mas existe a conscientização. Existe a discussão sobre esse assunto para evitar que esse tipo de atividade ele ocorra nas ruas, para que outras pessoas não venham a ser atingidas dentro dessa atividade. Infelizmente, claro, uma pessoa acabou morrendo depois de uma discussão após uma brincadeira com esse tipo de arma. Uma pessoa foi atingida, acabou evoluindo para uma discussão e teve gente que veio a óbito. Eu recebi relatos aqui no meu Instagram de crianças que foram atingidas no ouvido com essas balinhas de gel. Então é realmente algo que acende essa luz de alerta sobre os cuidados que devem ser tomados para quem utiliza esse tipo de equipamento. O Cauê está nesse momento passando por uma reavaliação aqui na Fundação Altino Ventura, vai dar continuidade a todo esse cuidado em relação à recuperação dele. Infelizmente, como foi dito, inclusive pela Georgia Lobo, pela médica oftalmologista, ele não tem ainda 100% de probabilidade de recuperar plenamente a visão, bem como ele não está totalmente livre de um risco de perder a visão. Mas é uma questão onde a parte mais difícil passou e é preciso agora ter o cuidado para que ele possa se recuperar e aí retomar normalmente, né, todas as atividades. Com uma certeza, o garoto está traumatizado. Os familiares já decidiram, ele não utiliza mais esse tipo de equipamento, nem mesmo as outras crianças da família e também os vizinhos da rua também já optaram pela não utilização dessa arminha de gel. Por quê? Porque a maneira que estava sendo utilizada acabou provocando riscos e quase tirou a visão do olho direito dessa criança. Gernan, eu volto com você no estúdio. Ok, Renato. E a gente vai, Renato, um pouco mais adiante. Você vê que, no caso do garoto, a família já faz essa proibição dele não brincar mais, porque é muito risco. E é sério, o caso é muito sério mesmo. Ele pode correr o risco de perder a visão, pode se recuperar rápido, mas é um risco grande.
Mas não é só a pessoa ser impedida de brincar, de ir lá com a sua arma de gel e brincar. Mas de repente está na porta assistindo a brincadeira, pode ser atingido, porque muita gente está mandando mensagem para o nosso programa, dizendo que quando há, e agora eles estão marcando esses confrontos, né? Esses confrontos, então, comunidade tal, com tal comunidade, então eles se encontram aqui e fazem esse confronto, essa brincadeira. Só que pessoas que passam na rua, ou pessoas que estão na porta de casa, que passam de moto, que passam de carro também, essas pessoas estão sendo atingidas. E aí, de repente, no meio dessa brincadeira, eu noto ali que naquelas armas de gel, pode colocar inclusive imagem de uma arma de gel aí, ele tem um reservatório onde ficam as bolinhas de gel. Essas bolinhas agora, eles estão congelando essas bolas. Eles congelam as bolas para que elas fiquem duras e machuquem mais. Tá aqui, ó, tá vendo? Ó, reservatóriozinho aí. E alguns estão colocando esferas de ferro. Então é para machucar mais ainda. Pode causar cegueira? Pode. É um risco para quem está participando da brincadeira, que não esteja com proteção. Então, por isso o alerta da própria médica, diz, olha, já que não é regulamentado e as pessoas continuam brincando, então se utilizem aí do máximo que for de equipamento de segurança, né? De óculos, principalmente um óculos resistente, não é um óculos escuro tão somente, com material mais resistente, porque as pessoas estão colocando essas esferas, então, gente, aí já deixa de ser uma brincadeira, porque se a pessoa coloca esfera ali, ou uma bolinha congelada, é para machucar mais ainda. O intuito é machucar, é causar ferimento, é causar de repente uma cegueira numa pessoa, um ferimento muito grave. Então deixa de ser brincadeira. A brincadeira ela tem que ser saudável. As pessoas estão sendo atingidas, eu falo e repito aqui no nosso programa, enquanto você está participando da brincadeira, é legal para você, é legal para quem está lá dentro, tendo todos os cuidados. Agora, para quem está fora da brincadeira, que não faz parte dessa brincadeira, que é atingido, lembrando que na semana passada nós mostramos aqui no Córrego do Abacaxi, foi por causa de uma brincadeira dessa, que uma mulher que estava na garupa da moto do rapaz foi atingida nas nádegas, o rapaz não gostou, o camarada não gostou, de uma forma covarde, porque não justifica tal atitude. Inclusive a informação é que do rapaz que morreu, não foi ele que efetuou esse tiro e ficava até difícil saber com a quantidade de pessoas quem efetuou esse disparo e aí acabou resultando em uma morte. Nós agora estamos relatando aqui um ferimento grave que aconteceu numa criança. Quem mais vai se machucar? Quem mais vai se ferir também? E isso é o que nós estamos relatando, fora os casos que não são notificados. Os casos menos graves, assim, que as pessoas ficam feridas lá e colocam o remédio mesmo e pronto. Então, gente, precisa ter um cuidado necessário e precisa servir de alerta para as autoridades também. Algo precisa ser feito. Não é regulamentado, então por isso as pessoas usam da forma que elas querem.